bom dia, gente amiga, bom dia, amigos que estão ligados aqui na equipe positiva, referência em jornalismo. A cada dia que passa, eu gosto e mais de fazer o programa Passando a Limpo. Por quê? A gente está lutando por uma Três Pontas cada vez melhor. E é dessa maneira que a gente vai continuar, e acima de tudo, defendendo o povo da minha querida cidade de Três Pontas. E vamos juntos, e sempre assim, sempre à frente. Eu estou aqui com o Daniel, daqui a pouco eu vou conversar com o vereador Daniel, que eu quero que ele me conte esse lance da oncologia, se tem carro para levar, se não tem, o que é que aconteceu, por que está acontecendo isso, que eu acho, na minha opinião, um verdadeiro absurdo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves, você pode confiar. Ele é do bem e está ao seu lado. Vamos com a previsão do tempo dessa manhã de hoje, desta terça-feira. A semana começa com tempo bom aqui na cidade de Três Pontas, no sul de Minas. Mais um dia bom, mais um dia maravilhoso, um dia de tempo bom na minha querida, na minha amada cidade de Três Pontas. Hoje, terça-feira, 14 de abril. Indica um dia com muitas nuvens também ao longo do dia, alternando com períodos de céu nublado, mas sem previsão de chuva, de acordo com o clima-tempo. À noite, o céu deve ter poucas nuvens. As temperaturas variam entre 16 e 25 graus. Quer dizer, tá legal, né? O tempo tá ficando friozinho, para quem gosta aí do frio. Eu, por exemplo, gosto do calor. Se tiver calor, beleza. Você gosta do calor e do frio, vereador Daniel? Bom dia, tudo bem, irmão? Como é que estão as coisas? Pega o microfone aí, bom dia. Bom dia, Silvano, bom dia aqui a todos que estão nos assistindo aí nesta manhã. Eu prefiro calor, viu? Eu também, cara. Calor é bem melhor, né? Fala, frio judia demais da gente, tem que sair todo agasalhado pela manhã, não pode molhar o cabelo. Né? Pois então, é. E tá chegando, hein? Diz que esse ano a coisa vai ser rigorosa, tá bom? Nós vamos saber. Estamos preocupados aí com o frio pela frente aí, né? Olha, eu tive final de semana em Diamantina, cara, lá que no norte de Minas estava frio. Domingo, por exemplo, de manhã, um frio danado, cara. Você usar aqueles bobojacos mesmo, cara. Isso no norte de Minas, aí você vê que situação. Eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo Luiz, ele que é assessor de imprensa da Câmara Municipal de Três Pontas, está aqui acompanhando o vereador Daniel, né, nesta manhã. Luiz é bom de serviço, né? Ah, com certeza, Luiz. Ele deu uma dinâmica lá na Câmara Municipal. Essencial. Né? Deu uma geral. Cabeça nova, mentalidade nova. É isso que a gente está precisando no setor público, né? Com certeza. Quando tem gente nova, com vontade, é isso que é preciso, né? Pessoa espontânea, né? Merece. Um abraço pro Luiz que está nos assistindo. Eu gosto de falar aqui quem é bom. Né? Porque tem de gente cabeça de bagre, ruim de serviço aí, eu vou te contar uma coisa. Mas tem gente ruim de serviço. Principalmente no meu setor aqui de imprensa, rapaz. Eu vou te contar uma coisa. E o tanto de gente que pipoca? Luiz sabe, você tá rindo, né, Luiz? E o tanto de gente que é pipoqueiro? É igual que nós estamos numa luta, Daniel. Nós estamos numa luta. Porque Três Pontas tem buraco, tem mato, dá uma anarquia para todo lado. E o secretário nada, rapaz. Aí eu fiquei sabendo, eu não sei se você ficou sabendo, vamos fazer uma fofoquinha aqui com o Daniel. Eu não sei se você ficou sabendo, que o secretário chega lá no almoxerifado, não olha na cara de ninguém. Você ficou sabendo disso? Olha, a gente tem recebido algumas mensagens. Você ficou sabendo disso? Se você não ficou, você vai lá. Você é fiscalizador do povo. Com certeza. Como é que o cara não olha na cara de ninguém? Você imagina na cara da gente. Ele não vai querer olhar na minha cara nunca mais. Mas pra mim pouco importa. Sabe por quê? Eu luto pelo povo e pela cidade. Eu quero ver a cidade boa, bonita, né? A cidade limpinha. Não é isso que a gente quer? É o que a gente quero ver. É o que a gente tem cobrado
praticamente toda segunda-feira lá na Câmara, né, Silvano? Que isso é uma questão muito simples. A cidade limpa, com tapa-buraco feito, isso é simples demais e que a cidade merece atenção. Pois é, eu falei aqui, eu gosto de convidar o Daniel para vir aqui, porque, embora ele é um vereador jovem, mas está destacando. Como ele destacou na sua votação, com 1.700 votos quase 1.600. lá na sua eleição, e ele está fazendo jus. Então é por isso que eu chamo ele aqui e vou chamar outros. Mas acabou que tem que ter. Se for vir aqui para pipocar, aí não vou chamar, porque aí não vai adiantar. Vir aqui pra gente pegar um pano, cadê o pano? Vamos passar um pano aqui? Aqui não tem nada de passar pano, não. Aqui a gente tem que falar a verdade. Mas e aí? Entre vocês, os vereadores, o que vocês têm conversado com relação ao secretário de obras aqui do município de Três Pontas? O que os vereadores têm falado? Eu até dei uma sugestão outro dia, Daniel, até serve para vocês chamar outros lá, vocês lá da base e também o da oposição. Faça uma comissão, vá até o prefeito, pede a saída dele. Agora, se o prefeito não vai querer tirá-lo, coloque ele em outra área, porque ele é bom sim, ele pode ter outra qualidade para outra área, e coloque quem tem vontade. Para você ter uma ideia, na administração do Marcelo, colocaram lá o Marrom de secretário. E não é que o Marrom, em um mês o cara fez um trabalho fantástico de quase um ano do outro. Então, troca, vê o que faz. Vocês já pensaram nisso e como é que é? Olha, Silvano, como eu disse aqui anteriormente, praticamente toda segunda-feira o que a gente tem pedido lá é sobre a questão da limpeza na cidade, os tapas-buracos, né? Tá realmente essa repaginada na cidade. A gente já fez 2 reuniões diretamente com o Alisson, que hoje é o secretário, né, de Transporte e Obras. A gente tem pedido, como se diz assim, tem levado as demandas da sociedade, que hoje o nosso papel é cobrar, né? E na última sexta-feira a gente teve uma reunião, né, com o Luizinho, até participou alguns vereadores que puderam estar presentes, e a gente também, né, falou sobre a nossa indignação, porque, Silvano, se toda segunda a gente vai lá e fala a mesma coisa, isso, né, acaba perdendo a credibilidade do vereador, porque toda segunda é o mesmo papo, e coisa simples, você vê, né, coisa que pode ser resolvida. Então a gente já passou para o Alisson, né, que hoje é o secretário responsável, algumas ideias que a gente tem, né? Podemos ver que hoje, né, a cidade de Três Pontas não é a mesma de antigamente. Hoje ela praticamente, assim, triplicou o seu tamanho. Então, consequentemente, os problemas aumentaram. Mas os problemas precisam ser resolvidos. As limpezas precisam ser resolvidas. Já falamos, as praças precisa ter uma equipe diretamente que faça limpeza regular, né? Para que não, agora de manhã mesmo, eu recebi 2 solicitações de limpeza. Uma da pracinha que tem abaixo ali da Santa Casa, pela Priscila, e uma da mina. Então, é coisa que não precisava estar... Então, eu não estou falando mentira aqui, estou? Não estou falando mentira. É o seguinte, e o que o prefeito falou que vai fazer? O que o secretário falou? Falou que já está em planejamento, nos prometeu, né, que essas questões vão ser resolvidas, e falando de limpeza, vai ter uma equipe especializada para poder fazer essa limpeza. O prefeito prometeu aqui, na entrevista que ele fez, que ele falou que até o final de março está tudo pronto. Nós já estamos em abril, hoje já é. Que dia? Dia 14. Isso. Entendeu? E o secretário, vocês não pediram aí para trocar, não? Vocês chegaram a falar isso com ele? Sendo sinceramente, sobre a mudança de secretário, particularmente com o prefeito, não. O que eu falei diretamente para o Alisson na reunião que a gente teve, falei, Alisson, a Secretaria de Transportes e Obras é uma secretaria que, né, que tem muita demanda, inclusive com o trânsito. Será que já não está na hora de vocês pensar, como se diz, em dividir? A gente precisa ter uma pessoa especializada no trânsito de Três Pontas. Gente, foi falado na Câmara ontem, né, até pelo presidente Miller, a gente não pode mais se basear em achismo. Nós precisamos de estudos técnicos, porque tá com problema. Até foi falado, mas o Marcelo Chaves, né, por resolver o que não quis fazer nenhuma mudança, porque realmente mudanças assim, acaba tendo aí um certo tumulto. Mas Três Pontas já não dá mais para ficar como era antes. É preciso de estudo. Eu sempre inclusive falei para ele, eu acho que está na hora de você passar para o prefeito, para
precisa ter uma pessoa responsável pelo trânsito. E a resposta que ele me falou, que no concurso, né, foi até um pedido nosso, que terá uma vaga para o engenheiro de trânsito. Mas o problema é esperar o concurso. Pois é, não pode esperar. E outra coisa, não podemos. O Marcelo não fez, porque o Marcelo, vou explicar, o Marcelo teve muito dinheiro, e o Marcelo, politicamente, como político, o Marcelo é fantástico. O Marcelo ele não fala não para ninguém. O Marcelo é delicado, não é que o Luizinho não seja, não. O Luizinho também é do mesmo naipe. Só que o Marcelo ganhou moral, gente. O Marcelo saiu da prefeitura com popularidade, mesmo deixando alguns problemas na cidade. Esse problema do trânsito é um problema crônico, que tem que ser resolvido. E quem vai ter que resolver? É o Luizinho. Então eu acho assim, o secretário está acabando com o prefeito. Se o prefeito não tomar decisão, a coisa vai ficar feia pro lado do prefeito Luizinho, que é um homem bom, é um homem reto, é um homem que eu tenho certeza que tem amor por essa cidade também, como eu tenho, como você tem, como o Luiz tem, o Dioninho tem, e todos nós temos. Mas tem que ter determinação, porque se não tiver determinação, o que vai acontecer? Daqui a pouco vocês que são da base não vão aguentar mais. Vocês vão lá, pede, não faz, pede, não faz, pede, não faz. Eu tô vendo isso aí, já estamos caminhando aí no meio do ano, vocês estão desde o ano passado pedindo. Falando sobre isso, a gente estava falando anteriormente aqui, o prefeito acaba que ele precisa saber de tudo, mas ele não fica sabendo de tudo. É por isso que tem que ter um secretariado muito bom, né, para poder, né, atender essas demandas e ter visão de realmente de coisas que pode, né, contribuir para o desenvolvimento da cidade e resolver esses problemas, como diz, problemas simples, né, de limpeza. É lógico, o mato cresce todo dia, lixo toda hora o pessoal coloca para a rua, né? A gente tá com péssimo asfalto na cidade inteira, que precisa que seja feito um tapa-buraco com atenção e com responsabilidade, que é o que não vem sendo feito. Quantas vezes a gente já pediu, né, para que o tapa-buraco seja feito, né, como se diz, da forma certa, porque está sendo um dinheiro jogado fora. E isso não é falta de cobrança. Às vezes eu até vejo o pessoal falar nas redes sociais, gente, cadê os vereadores? Mas isso a gente tem cobrado. Tá ficando ruim para vocês. Tá ficando ruim. Se vocês não tomarem uma providência, tá ficando ruim para os vereadores. Tá ficando porque é o seguinte, aqui a gente sabe que vocês estão cobrando, mas tem que resolver. E não tá resolvendo, né, cara? Aí que é o problema. E a gente fica muito triste. Pra nós aqui, o que chega aqui na redação, pergunta ao Dioninho pra você ver. O que chega lá na página do Dioninho, 3 Pontos Estúdio Live também, é coisa de louco. Outro dia fizeram um trabalho de um tapa-buraco aí num bairro aí, cara. Eu, sinceramente, eu tinha vergonha se eu fosse secretário, se eu fizesse um trabalho daquele. Eu tinha vergonha na cara. Aliás, se eu fosse secretário, eu não estivesse dando conta, igual ele não está dando conta, eu já tinha pedido para sair. Sabe? Eu já tinha pedido para sair. Chega lá, tio, que o prefeito é tio dele. Tio! Eu não tenho outro lugar para mim ir, não, aqui tá muito difícil para mim, não tá dando certo, a coisa aqui não tá boa, meu tio. O que você acha? E fazer um planejamento, né, como eu falo, gestão é tudo, né, independente da situação que estamos passando hoje, né, caiu realmente a arrecadação, né, tanto em âmbito federal, em âmbito estadual, né, hoje a gente não é o período mais da Covid, graças a Deus, então não vem mais aquelas ajudas de custo, então tivemos aí a perda com a arrecadação do IPVA, que foi isento para os carros, né, abaixo aí, né, acima de 20 anos, que também acho legal, ok, mas a prefeitura deixou de arrecadar. Deixamos de arrecadar com a isenção do imposto, né, para o pessoal que ganha até R$5.000. Concordo também que as pessoas não devem pagar esse tanto de imposto, mas tivemos essa perda de arrecadação. E o que vai fazer suprir isso é gestão, é gastando dinheiro com responsabilidade, né, para que seja feito da melhor forma aplicada. Mas em questão de trânsito, limpeza, tapa-buracos, a gente está batendo em cima para que o simples seja feito. Eu acho que vocês precisam fazer mais. Eu acho que vocês têm que dar um jeito lá. Vocês têm que sacudir o corpo lá na Câmara. Eu sei que vocês estão fazendo, a gente divulga tudo aqui. O que eu vejo de críticas aqui,
E até por isso que a gente também entra nessa para ajudar, porque a imprensa tem que ajudar. Muita coisa aqui na cidade, a equipe positiva ajudou. Vou te contar uma coisa. Vamos trazer as manchetes do programa Passando a Limpo de hoje. Agora, direto. Hoje é que dia, ô Dionísio? Terça-feira, 14 de abril, ano de 2026. Sul de Minas com tempo bom, céu claro. Que dia lindo. Que terça-feira linda. Adolescente bate em caminhonete estacionada em Licínia. Em Boa Esperança, a mulher é procurada após matar a facada. Seu ex-marido meteu facadas no homem. A Pai de Três Pontas consegue a habilitação do C4 no Ministério da Saúde para atendimentos visuais. Na Câmara Municipal, pacientes oncológicos reclamam sobre transporte para Varginha e vereadores ficam surpresos. Prefeito Luizinho explica mudanças ao presidente. Vereador Popó justifica que a prefeitura foi notificada por causa dos altos gastos na saúde em Três Pontas. Agora a gente tem que ver se os altos gastos na saúde estão realmente surtindo efeito. Estão surtindo efeito? Estamos com bastante demanda na saúde, até ontem falei, na segunda-feira, na sexta-feira passada, que a gente teve a reunião com o prefeito, ele nos falou sobre a notificação, inclusive a gente falou, né, a saúde, como se diz, a gente tem que sempre investir, a gente não pode regredir, foi por isso que a gente ficou surpreso, né, com a questão da situação dos carros para os pacientes oncológicos. A gente pediu, né, para que fosse revista essa situação. Inclusive o prefeito ontem mandou mensagem à noite e falou que não iria interromper, então a gente saiu feliz com essa, então espero que seja realmente cumprido, que a gente não deve. Outra coisa a dizer, que você vai interromper, pelo amor de Deus. Não podemos. Eu acompanhei minha mulher com câncer, gente, a gente fica desnorteado. É triste. É um momento difícil e não pode desamparar, e eu sabia que o prefeito não iria fazer isso, o prefeito Luizinho, a nossa secretária. Com certeza, o próprio prefeito conhece. A bandeira é saúde. Né? Como se diz, como eu tenho dito, com certeza essa é uma ação da secretária de saúde, né? Possivelmente passou para ele, aliás, passou porque ele nos disse isso, né? Acabou que, como se diz assim, é o que falo, Silvano, tudo quando vai haver mudanças precisa ser informado. Imprensa, vereadores, chamar a parte interessada. Vamos voltar um pouquinho sobre o assunto da escola. Quando resolveram bater o martelo e fechar a escola, tivemos a escola. Então, praticamente. Eu não sei, parece que eles têm medo de falar comigo, ué. Praticamente ninguém ficou sabendo. Eita reforma administrativa que tinha que fazer, né, rapaz? Nessa prefeitura aí. Eu, em dezembro, tinha feito uma limpeza. Ontem minha fala, eu sempre falo que eu detesto subir lá em plenário para poder fazer politicagem, porque senão você fica só falando e nada acontece. Mas tem certos momentos que as pessoas pedem, falam, Daniel, você precisa subir lá e se posicionar e falar. E as pessoas vão te cobrar, né? Com certeza, elas cobram. Então sempre, né, eu não quero agredir ninguém, mas essas coisas precisam ser ditas. Inclusive nós somos a voz do povo, né, Silvano? Porque as pessoas elege vereador para realmente poder falar. Eu sempre falo, o executivo é quem faz, é a ação, mas o vereador ele precisa pontuar aquilo que precisa ser dito. Então, pegou a gente de surpresa, mas na parte da manhã eu já tinha ido lá no jurídico com o Marcelo, já tinha mandado um ofício, inclusive no ofício que eu mandei, pontuei sobre a questão dos agendamentos de consulta, que não precisa o pessoal ir lá de madrugada. Hoje a gente tem o meio digital do pessoal fazer o agendamento. Me falaram que já tentou e não deu certo, mas vamos tentar de novo. Começa com um posto de saúde. Isso ficou lá atrás, Silvano. O pessoal acordar 4 horas da manhã e ir para a fila de um posto. Você imagina agora, como sempre foi, no frio, na chuva. Sabe o que esse povo tem que fazer? Sabe o que esse povo tem que fazer?
Procura lugar que deu certo. Quantos lugares que já deu certo? Mas eles também não procuram nada. Estão achando que está no auge, né? Tem gente que acha que está no auge, está uma beleza e só pau comendo em cima deles. E tem cidades que tem isso. Tem cidades que os agendamentos são feitos via WhatsApp. Ah, mas a pessoa marca e não vai. Peraí, mas você notifica ela. Daqui a pouco você começa. Ah, mas o SUS é para todos, sim. Mas tem regras. Não é assim que você vai sair marcando consultas. Na hora que o cara quer, a consulta que a gente paga demora. Você paga uma consulta, não demora? Às vezes você vai lá no consultório, demora para você ser atendido. Por isso que eu falo, para você ver, sem evitar o pessoal, é melhor você fazer um agendamento no WhatsApp do que você ter 40 pessoas lá na porta do posto de saúde, né, Johnny? Esperando lá numa fila, o pessoal indignado, e muitas das vezes a questão das fichas não consegue atender todo mundo, mesmo sabendo, né, de todo o trabalho da secretaria, que às vezes o pessoal chega num posto, está encaminhado para o outro, mas eu acredito que essa questão das filas pode ser revista sim, e tá aí, né, uma ideia que vai, sim, como se diz, vai ser inovação na gestão do Luizinho, né, tirar as pessoas da fila. A Giovana é boa de serviço, sabe? A Giovana de diálogo. Foi a coisa mais acertada da administração do Luizinho foi a Giovana. Porque uns aí, eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa, dá medo. Mas a Giovana é nota 10. Nota 10. Está sempre nos atendendo, né? Como se diz, a gente não pede nada pra gente. Toda manifestação e reclamação que a gente manda e passa para ela, qualquer horário ela responde. Né, até falando, como disse anteriormente, é muito ruim quando a gente tem que subir em plenário para pontuar alguns assuntos, mas a gente precisa falar, a gente, né, tá ali para fazer esse trabalho, é agente fiscalizador, agente político, e a gente precisa pontuar, como foi falado ontem sobre o fiscal da oncologia, mas que bom que já resolveu, os atendimentos não vão ser interrompidos, né, e com certeza, graças a Deus, né, então, como se diz, é um trabalho em conjunto da Câmara, da Prefeitura, da imprensa, sempre falando, isso traz resultados. Eu não vou parabenizar igual vocês parabenizam muito lá na Câmara, né? Lá na Câmara é assim, Luiz, você já viu, né? Tapa um buraco, parabéns, secretário. Gasta um ano para tapar o buraco, vocês parabenizam. Tem que parabenizar, né? Ele tá bem pago para fazer isso. Se não tiver, pede para sair. Vocês não tem que parabenizar, não. Até quando abre a porta, os caras parabenizam, pô. Não. Parabéns, né? Vocês têm que parar um pouco de parabenizar lá. Tem coisa assim, mas parabenizar o secretário desse, rapaz, pelo amor de Deus. Mas aqui você sabe, não é corneta. Não, o que é isso? Aqui não é corneta. Ó, então vamos seguir, vocês viram que o programa tá bom demais, hein? Quem tem informação igual nós temos? Tem outro lugar que tem? É só aqui, é claro, na Equipe Positiva. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Olha, gente, vamos lá, vamos trazer notícias policiais agora aqui no programa Passando a Limpo, tem ocorrências, daqui a pouco a gente continua e vamos falar muita coisa. Ontem tivemos reunião ordinária no plenário Tancredo Neves, ontem lá na Câmara Municipal, e o pau caiu a folha. Agora tem notícias policiais, vai cair folha por aqui também, o pau vai cair a folha, a lambada tá chegando. Com as nossas notícias policiais, porque um adolescente bateu a caminhonete ao fazer conversão, isso foi em Licínia. Uma adolescente se envolveu em um acidente ao bater em uma caminhonete ao fazer uma conversão, isso foi no domingo, no bairro Jardim Planalto, em Licínia. Segundo a Polícia Militar, imagens de câmera de segurança mostraram o adolescente conduzindo o veículo ao realizar uma conversão para acessar a Avenida Felicidade Vilela. Ela perdeu o controle da direção e atingiu outro veículo que estava devidamente estacionado.
O carro separou após subir o meio-fio da via. Você está vendo as imagens aí. Os dois veículos ficaram bastante danificados, mas ninguém ficou ferido. A Polícia Militar informou ainda que o caso envolve menores de idade e que foi realizado um acordo entre as partes para reparação dos estragos. O veículo causador foi removido para um pátio credenciado e a condutora, por ser menor de idade, foi entregue a uma responsável legal. As medidas administrativas cabíveis também foram adotadas. Uma outra notícia aqui: um homem é morto a facadas e ex-companheira é suspeita do crime. Esse homem, ele tinha 39 anos. Ele morreu após ser esfaqueado na madrugada do domingo. Isso foi no bairro Marconi, também na cidade de Boa Esperança. Isso na cidade de Boa Esperança, porque o outro caso foi em Licínia, né? De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 5 horas. Testemunhas disseram que a suspeita teria descoberto uma suposta traição do marido, Vitor José Augusto Santo, mas isso não foi confirmado pela vítima. Ao ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e levado ao Pronto Atendimento Municipal de Boa Esperança, ele estava consciente. Porém, não confirmou quem o teria esfaqueado, nem as informações repassadas por moradores. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda, conforme a Polícia Militar. O casal fazia uso de bebida alcoólica. A ocorrência foi registrada inicialmente como lesão corporal. A suspeita não foi conduzida, pois, quando a viatura chegou ao local, ela já havia fugido. A Polícia Civil informou que já abriu inquérito para apurar o caso e que novas informações serão divulgadas em momento oportuno. O corpo dele foi sepultado na tarde de ontem, segunda-feira. Mais um crime? Bebida alcoólica no meio da jogada. A bebida dá nisso, né? E a suspeita aí de traição. Agora, precisa matar alguém? A vida por causa de uma traição? Se traiu, larga do cidadão. É o mesmo que eu falo aqui de mulheres que estão apanhando de canalhas, de sem vergonhas, de vagabundos. Sabe o que tem que acontecer? Essas mulheres têm que entregar esses caras agora. E a nova lei tem aí até tornozeleira eletrônica pro cara. Porque tem aquela protetiva, agora o sujeito vai botar tornozeleira eletrônica. Aí eu quero ver ele chegar perto da mulher. Mas você sabe que tem canalhas e vagabundos que ainda vão chegar perto das mulheres? O que estão matando de mulher é uma coisa de louco. Eu não sei, é uma onda, é uma matança. Mulher não se bate, mulher se ama. Já é notícias gerais e tem a Câmara também, aqui no Passando a Limpo. Você está acompanhando o programa Passando a Limpo, a verdadeira tribuna do povo. Apresentação Silvano Alves. Pois é, gente, o nosso programa Passando a Limpo tem um patrocínio de Lume Imobiliária e Contabilidade, na Avenida Oswaldo Cruz, 448. O telefone é 3265-1504. A Lume Imobiliária e Contabilidade está em seu novo endereço. Vá lá tomar aquele cafezinho com a equipe Lume e eu tenho certeza que vocês vão fazer bons negócios. Kleber Gás e Conveniência, é só você ligar 3265-2369 ou 975-72369. O gás acabou? Vai lá! Pede o gás, que o gás vai chegar rapidinho na sua casa. Kleber Gás é conveniência. Comigo, aqui, é claro, no nosso programa Passando a Limpo, Tribuna do Povo. Falando a verdade com Silvano Alves. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece na cidade e região. Silvano Alves tem credibilidade. Ouviu? Pode confiar. Silvano Alves você pode confiar. Ele é do bem,
está ao seu lado. A PAI de Três Pontas, ela foi oficialmente habilitada como centro especializado em reabilitação visual. É o CER4, conforme a portaria número 10.818, de 10 de abril, publicada pelo Ministério de Saúde, do Diário Oficial da União. A conquista garante um repasse mensal de 192 mil, somando mais de 2 milhões por ano para o fortalecimento dos atendimentos. Com a nova habilitação, Três Pontas passa a oferecer atendimento especializado na área visual, reduzindo a fila de espera e evitando que pacientes precisam se deslocar para outros centros em busca desse tipo de serviço. O prefeito Luizinho, ele gravou um vídeo lá na PAI, falando sobre este assunto, destacando a participação importante do deputado federal Diego Andrade. Vamos ver o vídeo. Mas o que saiu aí? Não saiu o vídeo do homem, não? Ei, Joninho. É, produção. Então tá bom. Então não tem ouvido do homem. Mas o prefeito teve lá, mas é mais uma conquista. É o que eu tô falando, o governo tem coisas boas também, né? Muita coisa boa. Uma notícia que a gente estava aguardando, né? Como se diz, podemos aí a autorização do CER4, que tanto vai ajudar nos atendimentos para as pessoas que têm problemas em visões. Pessoal lá da PAI, eu gostaria de mandar um abraço aí para Rosilda, né? A gente sabe que essa é uma batalhadora. Há poucos dias eu estava falando com uma moça me parou na rua e falou: Daniel, quem custeia a PAI? É lógico que a prefeitura passa um pouco de subvenção, mas a PAI também é uma instituição filantrópica, né, que sobrevive de emendas parlamentares, de recursos próprios ali, né? Hoje tem a padaria, tem os eventos que faz, breve vai ter a quermesse, hein? Eles conseguiram vão trazer o 14 bis. Opa, né? Que maravilha. 14 bis vai ter, agora acho que é 6 de maio, se eu não me engano. Opa, lá no pátio do Unis, né? Que vai ter 14 bis aí, vai vir prestigiar um evento da PAI para trazer recursos para a PAI. Essa reabilitação muito importante, né? Esse CER4, temos aí o CER1, CER2, CER3 e CER4, que faz atendimento pessoal de Três Pontas e toda a região. E falando desse dinheiro, né, que será repasse aí do governo, é praticamente mais 2 milhões injetado aqui em nosso município, porque isso vai ficar para pagamento de profissionais, compra, né, de materiais, medicamentos, e isso é muito legal. Então temos aí, como se diz, esses pontos positivos, né, Silvano, que tanto ajuda, que é mais crianças e pessoas aí sendo atendidas, que estão na fila de espera. Ô Daniel, eu quero saber que você é um cara bem informado. Eu vou dizer o que eu fiquei sabendo. É porque, com relação ao Viva Três Pontas, eu estou sabendo que o pessoal me perguntou, o que vem de gente perguntando, mas esse ano não vai ter o Viva Três Pontas, esse ano não vai ter o rodeio. O que eu fiquei sabendo é o seguinte, até quero trazer o Maico aqui, o secretário de Cultura, para falar com relação a isso, mas talvez você saiba alguma coisa. O que eu fiquei sabendo é que vai ter shows, mas não vai ter o rodeio. Você está sabendo alguma coisa disso? Olha, Silvano, tô sabendo sim, inclusive, né, como se diz, por defender bastante a bandeira da juventude, tem muita gente me perguntando, até falei, né? O que vem com a juventude? Nós temos, Silvano, eu falo que não vamos falar de erro, mas toda pasta tem que ter o seu orçamento, né? E querendo ou não, eu agora, fugindo um pouquinho, eu vi uma festa que tem muito em Lavras, que é Arapuca, esse ano eles cancelaram, não vão ter. O que tem de comerciante falando que isso vai prejudicar, que é uma festa, né, que atrai, né, o público, o pessoal gasta lá. Então isso vai impactar financeiramente. É igual também o rodeio em Três Pontas. Eu, particularmente, acho que não deve interromper, né? Beleza, não temos recursos próprios, mas nós podemos ter meios de chamar gente que faça particular, né? Que faça particular. Tudo bem, a gente não deve sair pegando recursos e gastando em shows, não. Mas
mas vamos então achar, né, pessoas, empresas interessadas em fazer isso para que elas não sejam interrompidas a festa. Mas e aí? Então o que eu sei hoje é que não vai acontecer o Viva Três Pontas, inclusive a associação comercial não teve interesse de fazer esse ano. Elas, no caso, que foi repassado por ser um ano político, um ano de Copa, acabou aí que vai interferir, eles não quiseram fazer. Então, consequentemente, não terá, né, a princípio, até agora, né, pode com certeza, às vezes haver essa revogação, mas até agora não terá o rodeio este ano em Três Pontas. Mas show, nem rodeio, nem nada? E aí, o que foi me passado é que a prefeitura pretende fazer 2 shows, né, de alguns cantores, né, de renomes aí, no dia da cidade, mas está aguardando, até vou falar palavras do prefeito, tivemos lá na sexta-feira passada, hoje nós estamos, Silvano, aguardando uma autorização de uma portaria do SUS, que estamos custeando 350 mil os leitos da UTI, até foi prometido pelo governo, que eles iriam assinar e repassar esse valor, então estamos tirando do recurso da prefeitura 350 mil por mês e passando para custear esses leitos. Então, dito lá na palavra do prefeito, que se a portaria não for assinada até, né, a data ali de junho, ele não vai conseguir fazer esses shows para a cidade, porque isso vai acabar aí tirando mais recursos e vendo o que estamos passando. Tá certo. Por isso, né, até já encaminhamos ofício para alguns deputados, e falando aqui, encaminhei também para o Ricardo Campos, né, principalmente para ele estar junto lá ao governo, pedindo para cobrar, porque o governo prometeu, ele tem que cumprir. E querendo ou não, Silvano, se eu for pegar aí 350 mil, né, mais de 4 milhões por ano, que estamos tirando de recurso e custeando. E como, né, foi, como se diz, uma promessa, eu espero que não seja interrompido, né, porque esses 7 leitos salva muitas vidas, né, a UTI, a gente sabe tanto que isso é importante, mas eu espero que o governo, né, possa prometer aí e começar a repassar, porque isso está impactando o nosso caixa. Com certeza. Então, vai estar certo por esse aspecto. Agora, esse canto aberto que vai ter aí, isso aí onera muito os cofres. Quanto que é o canto aberto? Qual que é o custo disso? Sabe por que eu digo? Aqui deveria optar. Ou você faz o canto aberto, ou você faz o FENAC. Ou outro. Bom, na minha ótica. Quando a gente fala de festival Canto Aberto e FENAC, Silvano, tem uma contrapartida assim pequena da prefeitura, mas esses recursos são oriundos do governo, do estado. Igual já está em análise na Câmara, na semana que vem nós vamos votar 498 mil, né, da Aldir Blanc, que esses são recursos do governo federal, tem que ser e o governo tem que ser específico da cultura, e inclusive ele já vem nomeado. Então são aqueles projetos de teatro que faz nas cidades, alguns shows que precisam ser feitos, mas que não, como se diz, ele não é recurso livre. Então quer dizer, o canto aberto tem que ter o canto aberto. Tem que ter o canto aberto, porque são recursos que já vêm destinados para ter o canto aberto. É lógico. Vamos então pegar esse dinheiro para ter o canto aberto e investir no povo aqui da cidade, em outras coisas. Em outras coisas, mas destinado a cultura. Mas tem muita coisa que não se investe, que devia pegar o dinheiro. Sim. Ou faz o canto aberto, ou faz esse FENAC, velho. Sim. E pega o dinheiro que sobrar e investe em outra coisa. Sabe por quê? Esses tipos de eventos aí, é bom, evento, mas um só tá bom, não tá? Eu penso assim, de repente eu estou errado. Eu fui lá e contei as pessoas que estavam lá no canto aberto. Eu fui lá contar. Diversificar, né? Eu entendi a sua colocação, diversificar um pouco, né? Um pouco faz um pouco de cultura pop. O dia da cidade, por exemplo, pegasse o dinheiro aí desse canto aberto e fizesse um show pro dia da cidade, com esses 400 mil. Aí, ó, tá aí uma boa, não é? Pega o dinheiro dos 400 mil pra fazer um show no dia da cidade. Um show pro povo. Aí tem que ter um pouquinho de raciocínio aí, um pouquinho de ideia, e ver o que pode, o que não pode.
É pra fazer coisa boa pro povo, porque a nossa juventude aqui não tem nada, e Canto Aberto não leva a juventude. Não leva. Por isso que Canto Aberto e ENAC não leva a juventude. Ô Silvano, falando em questão aí de shows, uma pena a gente ter perdido nosso centro de eventos, né? Três Pontas hoje poderia estar sendo referência também. Tivemos o centro de eventos lá, o Neo Wagner Tiso, né? Um local, né, adequado que poderia estar recebendo aí vários rodeios de fora, fazendo shows particulares. Agora há pouco tivemos, levamos o pessoal, né, para ver lá o Luan Santana, Simone Mendes para fora, né? Eu fiz van, né, consegui levar o pessoal e o pessoal paga, diz que seja 150 ingressos, R$100 o ingresso, mas por que não poderia estar recebendo aqui na cidade, né? Aqui vem e Três Pontas precisa ter um espaço, né, até uma coisa, né, que a gente está, né, como se diz, pensando para a gente colocar em pauta, porque Três Pontas, quando a gente fala que é uma cidade de cultura, fé, café, então a juventude acaba que não tem muito o que fazer, né? Quando falamos de juventude, falamos do público também em geral. A gente precisa receber mais shows e lógico, não tirar do caixa da prefeitura. Que seja particulares e o pessoal tem condição de pagar. Por que a prefeitura não tenta passar isso aí para alguém, para algum empresário, para fazer essa festa? Tá aí, né? Tem que ser. Ué. Tem que ser. Por que não passa? Porque senão, é isso, porque senão a gente fica dependendo de caixa e como se diz, e como o caixa oscila muito, acaba que assim, se for depender do orçamento da prefeitura total, que os shows fica caro, você sabe que licitação, às vezes um palco aí de 30 mil, 40 mil, abre licitação aí, só pra prefeitura é mais caro, infelizmente, né, tá aí um erro também, eu sempre falo que é uma lei, né, muito errada, mas traz transparência, mas traz prejuízo, traz transparência, mas traz prejuízo à prefeitura. Porque você pagar aí um evento que poderia ficar 1 milhão, pagar 2, 3 milhões, é errado. É uma questão também do governo rever isso. Poderia, né, com recursos próprios, fazer o próprio chamamento ali, porque, né, contratar o pessoal da cidade, né, o dinheiro fica na cidade, mas devido à licitação e ser uma regra do governo, a prefeitura não consegue fazer. Tem que seguir. Então eu acho assim, para a gente não interromper, tem que repassar assim mesmo para terceiros e fazer a festa particular. Que seja, né, o ingresso, né, o valor certo, mas que tenha. Porque vai, a gente traz. Trazer atrações que presta, rapaz. Isso, trazer chama. Se trouxer meia boca, não vai. Você não tá dizendo que você fez van para levar. Quem foi o seu? Luan Santana, Simone Mendes, né? E temos agora Bruno Marrone no Festival do Café. Em Varginha. Já tô com o micro-ônibus lotado. O pessoal vai. Parece que a área VIP é R$700, não é caro, tem uma fronta, gente. Vai, né? Mas por que aqui não dá certo? Tem uma dificuldade, aqui é uma morosidade. Aqui é morosidade para fazer uma OBS, é morosidade para asfaltar uma rua, é morosidade para tapar um buraco, é morosidade para fazer uma festa. Eu não sei o que é isso, cara. Temos, mas traz aí, já fica o convite pro Maico, né? Para ele vir falar um pouco sobre, né, esses shows. E é até bom que ele traz, como você diz, as notícias concretas, né? Porque a gente vai ter o show de cidade, que eu acho muito importante. Lógico, vendo o orçamento. Eu pego o dinheiro desse Canto Aberto aí. Agora já abriram inscrições, nem sei, já não dá mais. Já não dá mais, o evento já tá pronto. O evento já tá pronto. Mas por que não pegou então, se não ia ter dinheiro para fazer a festa lá do dia da cidade? Eu até acho, Silvano, às vezes, como se diz, ele é destinado para fazer o Canto Aberto, mas pode ser que tenhamos contrapartida para fazer os shows do dia da cidade. Porque às vezes fazendo, né, o evento no dia da cidade, né, o festival, e aproveitava e já trazemos um cantor de renome. Se a pessoa chega aí depois, e eu vou procurar saber disso tudo agora. Eu vou procurar, mas esse dinheiro dá para fazer outra coisa? Eu vou procurar, porque eu tenho gente da minha equipe, minha equipe está cada dia aumentando mais, e a equipe séria aqui, com pessoas que conhecem a administração pública. É importante. Eu tenho um cara que está chegando comigo aqui, que conhece a administração de cabo a rabo. Ele, se ele entrar naquela transparência lá, ele faz uma loucura, ele está comigo. Então eu quero saber, ele sabe, se o dinheiro disso pode ir para isso, pode ir para aquilo, que aí eu posso até discutir aqui com o secretário. Sim. Eu assim não posso. Debater. É porque a gente não sabe, né? Não, eu falo, isso é muito importante. Discutindo eu acho que se tem uma coisa que eu não corro, é de diálogo, de transparência, porque a gente está aqui, né, para poder responder. E na maioria das vezes eu falo para as pessoas, se eu não sei, eu procuro saber, mas o importante é estar informado. E se a gente tem que ter humildade? Humildade, falar que errou, mas é sempre bom. A gente não
não deve correr de diálogo, igual você me chamou aqui, estou à disposição sempre, o que eu sempre puder colaborar e falar, eu estou aqui, e a gente não deve correr isso mesmo. Transparência é tudo, Silvano, hoje em dia. E algo raro também. E o povo merece. O povo merece. Por exemplo, eu fiz um comentário seguinte, antes de eu passar para o noticiário da Câmara. Ontem eu fiz um comentário seguinte: quem é sem vergonha somos nós. Nós que botamos políticos errados lá. Se tem muitos lá que estão roubando, desviando, porque não pode falar que roubou, né? Desviou. Quem que pôs os caras lá? Não fomos nós? Com certeza, mano. Eu até fiz um vídeo esse dia, há poucos dias atrás, falei, gente, se todo mundo tirar 5 minutinhos para pesquisar a ficha de quem vai... 5 minutos só, a ficha de quem vai votar. Ah, mas você não deve votar nele só porque ele defende uma bandeira, porque na maioria das vezes é só balela, né, Silvano? Ele quer falar o que as pessoas querem, é muito fácil. Hoje nós estamos precisando de gente honesta. De gente honesta. Gente digna. Porque é tanto de vagabundo que está na política. E tem. E as pessoas falam, ah, mas não tem. Não tem sim, eu sou um exemplo, eu sou transparente, claro. Eu jogo real. A maioria tem muitos pontos. Tem muitos. São pessoas dignas. E tem muitos. E tanto em âmbito estadual, federal, municipal, tem sim pessoas que querem fazer a diferença. Então basta pensar. E outra coisa, Silvano, infelizmente, né, como se diz, daí acaba pegando muita gente, mas as pessoas querem votar em quem vão favorecer elas. E isso é um erro, porque depois a pessoa ganha, não consegue atender a expectativa, ela vai acabando ficando satisfeita. Então isso é muito importante, né? Vamos, e tem fazer outros nomes, igual a gente entrou com uma renovação na Câmara, daqui a pouco, no amanhã, as pessoas podem votar em outras pessoas, vai mudando, porque ideias novas vão surgindo. Outra coisa, Daniel, vão surgindo. A nossa representatividade de deputados aqui no sul de Minas é muito pequena. Eu estava dizendo aí, a MG 67, que catástrofe está aí, até hoje não recapiou, que é coisa do governo, até quero ver o dia que o governo Simões vai invertir, porque nós vamos lá. Mas aí é o seguinte, vou lá para perguntar para ele, mas aí é o seguinte, eu viajo muito por Minas Gerais, você vai lá no Triângulo Mineiro para você ver, rodovias boas, duplicadas, você paga, mas pelo menos compensa. Aqui você paga e é péssima a rodovia. Olha o pedágio aqui, R$15, é uma loucura. E a rodovia é muito ruim. Pega a rodovia que vai para Campos Gerais, você vê que loucura. Não tem acostamento, não tem absolutamente nada. Então, gente, a nossa representatividade de deputados aqui do sul de Minas é menor que do Triângulo, é menor que do norte de Minas, é menor que do Centro-Oeste, é menor que da região central de Belo Horizonte. Então, quer dizer, nós temos que dar uma olhada nisso. Tem que votar, evidentemente que nós temos que apoiar aqueles que estão nos defendendo aqui, o Diego, o Caixa, que estão aqui há muito tempo despejando dinheiro. Temos que olhar para esse lado, sim, mas temos também que ver os outros da região, porque a nossa região está carente de deputados. Temos poucos deputados que são aqui do sul de Minas, né? Tá muito polarizado. Você pode ver hoje, o deputado, ele só fala, né, ou ele é PT ou ele é Bolsonaro. E esqueceram do principal. Bagunça, polarizaram demais, esqueceram o principal. Por isso que eu falei, se você sentar 5 minutos e ver a ficha, vamos votar em gente que defenda Minas Gerais, porque querendo ou não, isso impacta a nossa vida, né? É pedágios caros, 3 pontas, né? A gente falou isso na última vez. Olha pra você ver, uma ambulância só do SAMU para atender 3 pontos da VAR. Se outra pessoa ligar passar mal, ela morre. A questão é saúde. É saúde. A gente precisa, né? A gente cobra para isso, já fizemos várias reuniões, mas isso depende do Estado. E mandar mais um SAMU, corpo de bombeiros que a gente precisa ter, né? Isso tudo depende do Estado, né? Quem sabe, se Deus quiser, em projeto futuro, 3 pontas precisa de uma UPA, né? 3 pontas já está grande demais. O Estado perdeu. Perdemos. A fatalidade, perdemos, não deveria ter perdido, porque mas na época não tinha condição, perdemos, na época não tinha condição, mas hoje teria, ó pra você ver. E 3 pontas, Silvano. Tinha condição, sim, quem quiser. Foi como você disse, foi a fala, né? 3 pontas sempre teve dinheiro, Daniel, você sabe. Sim, sempre foi uma cidade boa, com certeza, e tá crescendo. A verdade, às vezes, sabe como é que é, né? E outra coisa, Silvano, 3 pontas não atende só 3 pontando. Ela é, né, micro-regional. Então, o nosso PAN atende pessoas da região inteira. Por isso que eu compro também que as outras cidades têm que fazer aporte.
porque não é só a prefeitura custear, só 3 pontos. Por isso que a prefeitura está nessa situação. Está nessa situação, porque, vou te dar um exemplo, os leitos da UTI, não é só 3 pontando que a gente atende, os 350 mil tinha que ser dividido para as outras cidades. Inclusive, é uma das coisas que a gente tem, né? Isso, nós, vereadores, nós temos, né? Aí tem o caso do PAN lá, que a prefeitura é mais 900 mil por mês. Foi isso, não. A prefeitura está fazendo um aporte aí de mais de 10 milhões, né? Então é puxado. É puxado. As outras cidades precisam. Porque no PAN, se tem uma fila lá de 2 horas, tem muita gente de Santana da Varte, Coqueiral, de Boa Esperança, aguardando lá na fila. Porque também a gente, como se diz, temos muito a melhorar, mas a nossa saúde ainda é boa. Comparado em outros municípios. Com certeza. Atendimentos, exames, então tem muito a melhorar, precisa muito, mas ainda é referência, é por isso que as pessoas vêm de fora receber o atendimento, e isso acaba, né, causando esse transtorno que a gente tem hoje. Então, é por isso que temos que cobrar mesmo, porque senão acaba que a prefeitura fica sendo aí, né, passando a situação difícil. Então vamos lá, coloque a imagem da Câmara Municipal, porque ontem a Câmara realizou mais uma sessão, foi segunda-feira, 13, não sexta, 13. 100 projetos na pauta de votação. Mas a reunião foi marcada por um tema que gerou grande repercussão: o transporte de pacientes oncológicos de Três Pontas para Varginha. Pacientes que utilizam o serviço estiveram no plenário com cartazes chamando a atenção para a gravidade do câncer e o quanto a doença pode deixar a pessoa debilitada. Eles relatam que foram informados de última hora de que desde a última quinta-feira o transporte deixou de ser feito por veículos de passeio, vans ou micro-ônibus, e passou a ser realizado por um ônibus que também leva outros pacientes ao Hospital Bom Pastor, que é referência regional aqui na nossa região. A principal reclamação é de que antes os pacientes eram buscados em casa e agora precisam de deslocar até a rodoviária para embarcar. Muitos estão com a saúde fragilizada, incluindo cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Segundo eles, não houve aviso prévio e a mudança foi comunicada apenas no momento em que foram agendar a viagem na Secretaria de Saúde. A justificativa apresentada teria sido o corte de despesas. O vereador Antônio Carlos de Lima, o Antônio do Lázaro, que vinha sendo um defensor da atual gestão, voltou a fazer críticas ao prefeito Luizinho. Ele iniciou sua fala questionando a realização do mutirão de limpeza Bota Fora e, na sequência, comentou sobre o transporte de pacientes. Senhor presidente, primeiramente queria fazer aqui uma crítica construtiva e vou explicar o porquê. Primeiramente, questão do Bota Fora. Já falei aqui nessa casa e vou voltar a falar de novo. Dinheiro jogado fora. Qual o motivo? É esse aqui, ó. Hoje eu pedi para o secretário para que olhasse para mim, pedisse para alguém da confiança dele, fosse no bairro Tão de Brito, que já foi feito o Bota Fora lá, olhar como é que está lá, né, a situação. Bom dia. Realmente, lá tem dia lá, foi da rua, passou o viu? Não faz nem 15 dias que nós passou lá, e tá posendo de novo. Mas se não tem falar hoje, nós estamos fazendo cidade de jardim aqui. Se acabar em tempo, nós já damos. Bom dia. Realmente lá tem mesmo, foi da roupa, sofá, viu? Porque lá você não faz nem 15 dias que nós passou lá e aposenta de novo. Mas O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Eu acho que usar um pouquinho de inteligência, eu acho que essa casa poderia investir ou pedir para a prefeitura que deveria investir em tentar educar as pessoas, entendeu? Aí sim, conscientizar os moradores, aí sim eu concordo da prefeitura gastar dinheiro. Mas ficar aí com Bota Fora, vai no bairro, cata, na segunda-feira, vai na sexta-feira, no sábado, na segunda, a rua está aqui anarquia de novo. Eu acho que dinheiro público, eu acho que ele tem que ser mais bem aproveitado, respeitado, porque enfim, é dinheiro que o povo paga, né? É dinheiro de imposto do povo. Então eu acho que tem que ser mais bem gasto e devidamente gasto. Não pode ficar aí fazendo graça aí com o negócio de Bota Fora, e filmando, e postando, e o resultado a gente está vendo aqui, ó. Faz 15 dias que o Robinho está falando aqui pro secretário que fez a limpeza lá,
já tem guarda-roupa jogado fora, tem um monte de coisa jogada pela rua lá, então acho que fica difícil, né? Então vamos pensar nisso aí, vamos conscientizar primeiro a população, criar um projeto de multa, alguma coisa nesse sentido, para depois a gente pensar na questão de botar fora. Segundo, senhor presidente, assunto que me traz a essa tribuna, a pedido de uma funcionária da Lu Perfumaria que tem um parente que faz tratamento em Varginha, eu procurei saber, não consegui falar com a secretária de saúde, mas consegui falar com o subsecretário, doutor Felipe. E ele me explicou o seguinte: a pessoa que tem condições, que está habilitada, entendeu? Que tem condições físicas, mental, ela tem que ir de ônibus para Varginha para fazer o tratamento. As pessoas que não têm condição, é só procurar a Secretaria Municipal de Saúde, que o carro vai estar disponível para levar quantas pessoas forem. Esse é o recado que o subsecretário me deu. Segundo assunto que me traz, terceiro assunto que me traz aqui, até muito triste, senhor presidente, eu com o Robertinho andou pesquisando umas denúncias aí, e muito triste porque a gente está tendo muita reclamação dos pais de alunos da zona rural, a questão de condução, está tendo condução, buscando aluno em carros pequenos, carros populares. Às vezes crianças têm até que vir no colo um do outro, né? Bem constrangido isso, né? E temos aqui foto para provar, e ainda estamos apurando ainda, a senhora chefe do transporte escolar, dona Aline, o carro, ela, para quem não sabe, ela mora em Varginha, viu? Não mora em Três Pontas, não. O carro da Secretaria de Educação buscando ela e levando. Então, assim, eu acho que o cúmulo de todos é absurdo. Porque para buscar o aluno não tem condição, mas para buscar a chefe do transporte escolar em Varginha tem condição. E temos foto para provar. Pedi para o Paulo, que é o empresário dessas câmeras aí da ONU, ele me passou as imagens que eu pedi para ele, temos aqui gravado, o Robertinho também tem. Pedi para o prefeito, ele diz que já recebeu a denúncia e está apurando, então a gente espera muito em breve que alguma providência seja tomada. E outro assunto também que me traz aqui, inclusive falei com o senhor prefeito, e quero pedir encarecidamente providência já. Morro Vermelho é uma comunidade de 100 e tantos moradias que tem lá, mais ou menos 400, 500 pessoas residem naquela comunidade. E o que está acontecendo? Fizeram um edital agora há poucos dias, senhor presidente, em vez de fazer para técnico de enfermagem, fizeram para administrativo. Muito boa pessoa que passou lá no edital, deu muito educada, entendeu? Mas não sabe olhar uma pressão, não sabe aplicar uma injeção, não sabe fazer um curativo. Então pedi hoje encarecidamente para o senhor prefeito que tome providência. Foi feito agora há pouquinhos dias o edital, são várias pessoas que passou aí no edital para técnico de enfermagem. Espero que o senhor prefeito tome uma providência. Muito obrigado. Olha, o que eu vejo vereadores falando é o que o povo fala na rua. Realmente tá difícil, né? Tá desordenado para todo lado. Que é isso? Vamos arrumar a casa, prefeito. Vamos dar um jeito, vamos botar pra rua quem tem que botar. Vamos botar quem tem que trabalhar para trabalhar. Tá na hora, é teu nome, é tua assinatura, prefeito. Eu tô falando isso aqui porque eu sou amigo do prefeito. Eu adoro o prefeito Luizinho. Por isso que eu falo, porque vamos tomar tenência, prefeito. Sabe por quê? Eu tô vendo aí aliado seu pinchando o cacete com razão. E aí, Daniel? É isso, é como, né, falando aqui hoje praticamente a manhã inteira, a gente não deixa de cobrar, de fazer o nosso papel, independentemente, né, como se diz, a gente fala sendo base ou oposição, a gente vai pontuar o que precisa ser pontuado, e as pessoas têm pedido pra gente, eu mesmo recebo, né, dezenas de mensagens todo dia, e tudo que, né, que eu puder cobrar lá em relação, a gente vai levar em plenário para poder falar assim, porque tem força, viu, Silvano? Não pode levando com a barriga, você vai... Não. Vai dar certo, não vai, cada dia piora. Olha pra você ver as coisas lá na administração. Não é problema do Luizinho, mas a bolsa parou lá no Pantalete, não tá funcionando. Aí, não é problema, mas quando a administração tá ruim, tudo vem pra... Tudo dá errado. Verdade, vai tudo em cima. Aí o corte lá do dinheiro da saúde, porque já extrapolou, né? Tudo dá errado. Então, o planejamento, eu acho que o planejamento não tá legal. Então, gente, é o seguinte, o prefeito, eu penso, eu não sei se o seu pensamento, se você comunga comigo,
é fazer uma revisão aí nesse grupo que está com ele, nesse grupo administrativo, né? Uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa. No caso aqui que o Antônio do Lado falou, isso é gravíssimo, levando uma funcionária em Varginha de carro da prefeitura. Gente, pelo amor de Deus, quem tem que olhar isso? Porque o prefeito não olha tudo. Então é a equipe do prefeito que é muito ruim. A equipe está fraca. Alguns, é claro, não são todos, pelo amor de Deus. Mas tem gente ali que está fraca. E quando deixa rolar, vai rolando. Isso é perigoso, senhor prefeito. É por isso que eu falo, né? E também, sempre quando a gente fala assuntos em plenário, tem que levar à frente, né? A fundo, para não ficar somente só por falácias. Tudo que eu falo em baseado, ou eu já encaminho o ofício, ou posteriormente estou encaminhando o ofício para ficar ali, né? Como se diz, oficiado, porque senão só falar não adianta, né, Silvano? Tem que procurar. Igual a denúncia aí, precisa ser apurada, né? Tem que ir a fundo, porque o povo também merece respeito, né? Merece também que seja dado, né, como se diz, as medidas certas, e nós estamos vereador para isso, para fiscalizar. Mas falou, agora tem que ir a fundo para poder fundamentar a acusação. Pois é, o Daniel está aqui, mas vamos ouvir o que ele falou ontem na Câmara. O vereador, tá com ele aí? O vereador Daniel, porque eu disse para tirar que ele falava aqui ao vivo, mas vamos colocar ele para falar aí. O vereador Daniel Rodrigues, do PV, respondeu a crítica sobre o Bota Fora, defendendo a ação, e também comentou sobre o transporte. Vamos ouvir qual é que eu falei, deputado, aí, que beleza? Ele é novo, né? Tem chance, hein, cara? É só, tem que ter o saco roxo, velho. Pra mexer com política, não pode brincar, não. Porque senão, vem os veteranos e engolem os mais novos. Né, Johnny Solo? Johnny Solo, Johnny. Então vamos ouvir o Daniel. Senhor presidente, começo dizendo que, segundo o vereador relatou que o Bota Fora é dinheiro jogado fora, eu não acho. Hoje a prefeitura ela não cede mais caçamba para as pessoas carentes, para as pessoas que precisam. Eles até falam, né? Se precisar pode ligar na assistência social, mas enquanto eu estou vereador, hoje eu vi, até hoje, ninguém que precisou de uma caçamba, uma pessoa simples que precisa, nem todo mundo tem condição de pagar R$300 em uma caçamba. Então foi aí que surgiu o projeto desta casa, que a gente tem contribuído. Os servidores, né, que estão lá à disposição mesmo de toda a comunidade, ela tem que nos ajudar. É lógico, as pessoas, elas todos os dias colocam lixo para as ruas, mas isso também é uma questão de saúde pública. Enquanto eu estiver nessa casa, né, e se vontade do prefeito, eu vou continuar ajudando o Bota Fora. Isso, e mesmo não estando vereador, pode contar comigo. Em todos os momentos eu não faltei de nenhum, e com certeza, né, sigo muito feliz ajudando toda a comunidade com esse projeto. Volto a dizer que não é um dinheiro jogado fora, e sim um investimento, porque muita gente não tem como pagar uma caçamba de R$300, que é também dever da prefeitura ajudar. E várias vezes eu já alertei o executivo e pedi para que voltasse com esse programa, que tanto tem que ajudar as pessoas mais carentes do nosso município. Senhor presidente, eu também, com indignação, fiquei muito triste, recebi, né, hoje mais cedo, até vim aqui no jurídico e pedi que encaminhasse o ofício em questão dos carros, né, para as pessoas, né, dos pacientes oncológicos. Fiquei muito triste de saber também, né, que agora vai ser, né, mais uma burocracia para as pessoas. Eu acredito que sim, tem que ver redução de gasto na prefeitura, mas não é com isso. Quantas vezes a gente tenta aqui, né, ajudar o executivo, trazendo emendas parlamentares, no qual o vereador hoje citou, que muitos falam, eu, graças a Deus, todas que eu disse aqui, né, em plenário, nunca emendas empenhadas, mas sim emendas pagas, como o Ricardo Campos já nos pagou R$300 mil, que foi, né, aí também para ajudar na saúde. Então, fico muito feliz de ajudar, mas triste também com essa questão. Acho que a Secretaria de Saúde precisa rever essa questão. Realmente, essas pessoas precisam de respeito, né, e não precisa, né, tomar essas atitudes. E na maioria das vezes, a Secretaria de Saúde ou outras secretarias, como tivemos fechamento das escolas, elas sempre preferem tomar essas atitudes e não falar para nenhum
o vereador não comunicar à comunidade o que é que realmente está se passando e acaba, né, ficando ruim, né, criando toda essa situação. Então eu espero, né, que possam rever todo esse caso em nome de todos os pacientes oncológicos, com certeza, né, merecem a total atenção e também respeito. Por muitas das vezes também encaminhei mensagem à Secretaria de Saúde pedindo para que revesse, né, as questões também da marcação. Uma amiga também me mandou mensagem. Antigamente ela conseguia marcar o carro porque ela trabalha o dia todo através do WhatsApp e agora ela tem que sair do trabalho e ir até a secretaria. O patrão não entende, ele não tem pena de pessoas que ali trabalham, então eles não cedem para a pessoa poder sair lá marcar o carro. Então isso não é difícil. Também podem colocar, né, essa marcação do carro através dos meios digitais e também pedir, né, a possibilidade da implantação de sistemas de agendamento de consulta nos postos de saúde. Mais uma vez falando aqui nessa casa, quantas vezes a gente já falou isso? Ah, mas já tentou, mas tenta de novo. Outras cidades têm, as pessoas não precisam madrugar na fila. A gente tem falado isso todas as vezes e agora eu espero que possa haver ação e também, né, possam rever essa questão dos pacientes. Gostaria também de agradecer os moradores do distrito de Ponta Leite, que tanto nos ajudaram no Botafora. Foram 2 caminhões retirados, um caminhão de lixo de bastante entulho, inclusive de uma moça que não tinha condições de pagar uma caçamba, e um caminhão de material reciclável, que vai tanto ajudar a Atremar. A gente sabe que esse lixo iria para o lixão, para o aterro, e agora vai ser reutilizado lá na Tremar, gerando renda para o município e para a associação dos catadores. Eu agradeço todo mundo do distrito Ponta Leite, eles pediram para que a gente possa colocar na próxima programação para voltarem. Assim que a gente já fizer toda a cidade, a gente vai voltar lá. Agradeço também o vereador Maciel, que esteve presente lá com a gente, né? A gente espera poder continuar aí com todos os trabalhos. Muito obrigado. Senhor presidente. O vereador Maciel Ramos solidarizou com os pacientes e aproveitou para relatar outra dificuldade enfrentada por moradores da zona rural. Eu queria começar aqui falando sobre... Eu acabei de chegar aqui, veio um pai de aluno da zona rural, cobrando a respeito que ele está tendo que trazer os filhos, a filha dele para ter aula, porque um dia um ônibus quebra, outro dia um ônibus engastaia, uma carreta que para atravessada na pista, na estrada de terra. Então, queria que nós tentasse contribuir para ver o que possa ser mudado. Aprovamos, algum tempo atrás aqui, para a compra de um ônibus. Tinha que ter uma maneira de acelerar um pouquinho, 7 ônibus. Então, se 7 ônibus chegasse, fosse uma coisa, ajudaria muito. Quebra um ônibus, não tem. Então, fica muito difícil. É uma cobrança que todo dia tem gente cobrando a gente, e com razão. Então, cabe a gente cobrar e tentar resolver isso o mais rápido possível. Outra coisa, me solidarizo a todos os pacientes oncológicos, né, que fazem esse tratamento. A gente sabe a dificuldade, só quem tem alguém em casa, um parente, sabe como que é difícil. Então, vocês podem ter certeza que a gente está aqui para apoiar vocês, para fazer o possível, para que não cabe com com esse veículo para ajudar nesse transporte, que nessa hora é tão difícil para todo mundo, né? Então, fica aqui, né? Pode contar com o meu apoio, que eu vou fazer o possível para tentar ajudar vocês também, tá? E fizemos uma visita no centro de especialidade para ver o andamento das obras. Então, já está sendo pintado, está arrumando o telhado, trocando o telhado inteiro. Então, se Deus quiser, daqui uns dias já está disponível também para a população, né? E agora eu queria falar do projeto Botafora. Quem não acompanha, eu acho que nem deve falar. Na minha opinião, isso é uma opinião, cada um tem a sua. Agora, você falar que um projeto que recolhe 100 caminhões, você fala que um projeto desse não é viável, que não... Infelizmente, eu tenho que discordar, Antônio. É 100 caminhões. Se a população nós passou hoje, ele joga amanhã, aí já não é problema nosso. Agora, você imagina se não fosse nós para tirar esses 100 caminhões? E aí?
Olha quanto choveu esse ano, quantos casos de dengue nós ajudamos a contribuir, tirando esses entulhos, esses lixos. Então, eu queria que um dia você participasse, aí sim você poderia falar. Caso contrário, eu não admito que fale de um projeto que todo mundo que já veio e conhece o projeto fala bem. Então, a tua opinião eu tenho que respeitar, mas não concordo, tá? E continuarei, igual o Daniel falou, eu sou um dos que mais participo e pode contar comigo, independente de qualquer coisa. O Robinho é prova, todo mundo da prefeitura, todos os ajudantes que vão, o empenho que tem, a dedicação. Tem a turma da imprensa que acompanha, vê o nosso trabalho. Desmerecer um trabalho desse eu não concordo e não aceito. Então, isso é uma opinião tua? Eu acho que não. Tá? Mas uma boa noite a todos, fique com Deus. A vereadora Valéria Evangelista de Oliveira, Valerinha, ela cobrou explicações formais do Executivo, destacou suas ações parlamentares durante a semana. Vamos ouvir a Valerinha. Inicialmente, eu gostaria, né, as pessoas já trouxeram notícias aqui sobre o transporte, né, das pessoas, dos pacientes, né, que fazem o tratamento em Varginha e em outras cidades, mas eu gostaria que se fizesse isso por escrito, senhor presidente. Eu solicito que esta casa encaminhe um ofício, né, de como que está o serviço do transporte dos pacientes oncológicos, a Varginha, de Três Pontos a Varginha e também as outras cidades. Porque aí nós vamos ter aqui por escrito também esta resposta. E aí sim a gente pode repassar a vocês. Toda minha solidariedade, novamente, estou reforçando. A gente sabe da luta de vocês e respeita. E muito obrigada por ter vindo nesta casa para estar realmente colocando essa dificuldade de vocês e dos familiares de vocês. E que essa casa também, com certeza, todos os vereadores que quiserem assinar junto comigo este ofício, podem assinar. Para que a gente também possa estar junto com todos os familiares, com todas as pessoas que fazem o tratamento. Obrigado, senhor presidente. Vamos à nossa semana, né? Na última semana mantivemos uma agenda intensa, com presença de diálogo, mas acima de tudo, também de cobranças por resultados concretos para a nossa cidade. Participei de uma live no Estúdio Live com a Jéssica Oliveira, onde abordamos temas relevantes da nossa atuação, com destaque ao Parlamento Jovem. É fundamental aproximar a população da política, mas principalmente formar jovens conscientes, participativos, porque é assim que mudamos a realidade, com participação. Estive também em reunião direta com o prefeito, com a presença de outros vereadores desta casa, onde nós levamos demandas urgentes da população e solicitamos posicionamentos claros sobre questões que não podem mais esperar. A situação dos moradores, né, que estão em situação de rua, a organização da Zona Azul, limpeza da cidade, execução da Operação Tapa Buracos, concurso público, entre outros assuntos. São problemas recorrentes que exigem planejamento, eficiência e respostas efetivas. A população precisa de solução, não apenas de encaminhamentos. Estamos acompanhando o desfecho de cada item que foi discutido. Participei ainda da reunião com a doutora Bruna, do Comitê Gestor do Programa Três Pontas por Elas, onde tratamos de ações para fortalecer a Procuradoria da Mulher, juntamente com o presidente desta casa, na estruturação do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, que é o CIAM. E é preciso sair também do discurso e garantir na prática a proteção e acolhimento às mulheres, como esta casa fez, aprovando a Procuradoria da Mulher. Então, essa casa tomou atitude certa, a gente trouxe a ideia, trouxe o projeto e todos aprovaram com votos unânimes. Então, parabéns, essa casa tomou atitude. Ministrei também mais um encontro com jovens do Parlamento Jovem, reforçando a importância da participação política. E aqui faço um destaque: formar jovens conscientes hoje é garantir uma sociedade mais responsável amanhã. No último sábado, agora, dia 11 de abril, eu estive também nas atividades do Dia Mundial da Saúde, que foi promovido pela Secretaria Municipal da Saúde, do Parque Vale do Sol. Ainda comentei aqui
com as mães, com as pessoas que fazem o tratamento, né, que não ficaram sabendo deste encontro. Seria ótimo ter levado a demanda também neste local. Ações importantes de prevenção, orientação e cuidado com a população. Mas é importante lembrar, saúde não se faz apenas com eventos. É preciso continuidade, estrutura e atendimento de qualidade no dia a dia. Então, senhor presidente, seguimos firmes, fiscalizando, cobrando, acompanhando de perto cada demanda. O nosso compromisso é com a população e com resultados reais. Meu muito obrigado. O vereador Geraldo José Prado Coelho do Bar, ele buscou verificar a situação de perto e foi na rodoviária às 5 horas da manhã. Vamos ouvir o vereador Coelho do Bar. O que eu trago aqui no primeiro momento, mais uma vez, nessa segunda-feira, é sobre a oncologia dos pacientes. Hoje eu estive às 5 da manhã na rodoviária de Três Pontas. A minha opinião, desculpa aqui o prefeito, o secretário, o subsecretário, a todos da saúde, que eu respeito muito a área de saúde. Teve um senhor que saiu da casa dele às 4h30 da manhã a pé, lá de Cidade Jardim, para ir para a rodoviária. Olha o risco que ele correu. Outro saiu lá de Santa de Virgens, a pé. Outra lá de Santo Virgem. E o outro é lá do outro bairro. Então o que eu digo ao prefeito? Cortar gastos. Aonde mais? Você está pagando pelos seus erros, que eu falei desde setembro que o município está sem dinheiro. Está sem dinheiro. Mas tirar o carro do cidadão com essa doença tão dura, tão cruel, e ter que montar na carroceria de um ônibus. E eu tenho aqui, o motorista mandou áudio para mim, que lá dentro de Varginha pica lugar na hora de vir embora. É um desespero danado, verídico. Oh, é uma vergonha, prefeito. É uma vergonha, o senhor que assina. Se o senhor criou aqui 14 cargos, dinheiro desperdiçado, cargos, dinheiro ao ralo, que a maior parte desses vereadores aprovaram os cargos, eu falei, vai faltar dinheiro. E aí, e agora? E agora? Senhor prefeito Luizinho, que trabalhou na saúde. Então é vergonhoso. É vergonhoso mesmo o que está acontecendo dentro da nossa cidade, Três Pontas. Saúde não se mexe. Saúde você se amplia ela. Você dedica a ela. Quando você é um prefeito, quando você é um secretário, quando é um vereador. É uma coisa que eu não gosto de falar aqui, é de saúde. De bater. Porque eu sei que é difícil um pronto-socorro, um hospital, um secretário de saúde, mas não pode deixar acontecer isso. Eu ponho no lugar do prefeito, no lugar de um vereador, do secretário. Se pensou se a mãe de um de nós, de um vereador, um pai, nós ia aceitar sair às 4 da manhã para ir para a rodoviária para fazer o tratamento em Varginha? Então, é vergonha, não estou fazendo política aqui. Teve várias pessoas que me procuraram. Várias pessoas. Então, eu estou com vergonha de ver aqui hoje cartaz implorando um carro para levar. Limpa o gabinete seu, senhor prefeito. Tantos à toa lá dentro, limpa o seu gabinete do vice. Tira um tanto de cargo. Se você quer cortar gasto. Não quer cortar gasto? Limpa os cargos, seu gabinete. Mas não tira dinheiro aonde que precisa, que é do povo da saúde, de pessoas simples. Pelo amor de Deus. Você foi um cara que trabalhou na saúde. Você sabe que é doloroso. Você sabe que é difícil, prefeito. Limpa seus cargos. Limpa seu gabinete. Faz o limpa dentro da prefeitura. Senão vai ser tarde.
E quem está sofrendo é o povo simples, o povo pobre com a sua administração. Me desculpa, prefeito. Não é só a educação, não. É em todas as áreas. Não é só a saúde, não. Me desculpa. Educação está errado. Está tudo errado. Será que o senhor não vê? Até quando? 1 ano e 4 meses de administração. Errada. Não está administrando para quem precisa. Quem precisa é o povo. É o ser humano. As pessoas de idade. Que vão fazer uma consulta, que vão em Varginha. E outra coisa. Fiquei sabendo que está marcando só exame de urgência. Diz que está com pia de exame lá. Eu quero saber disso também. Me desculpa meu desabafo aqui, porque eu tenho mãe, tenho família, e pessoas de idade não pode passar por isso, presidente. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Miller Bueno Andrade, também se manifestou após a fala dos colegas e trouxe um posicionamento do prefeito. Veja o que disse o prefeito Luizinho sobre o transporte dos pacientes oncológicos. Eu preciso manifestar aqui em relação à oncologia, né, ao transporte das pessoas que estão em tratamento do câncer, tá? Imediatamente, quando vi os senhores aqui, eu chamei o prefeito e pedi um posicionamento dele em relação a isso. E o posicionamento dele foi o seguinte: vou pedir, inclusive, que ele envie isso formalmente, por escrito mesmo, para nós, amanhã, para selar um compromisso dele com a população de Três Pontas, para que a gente tenha esse documento aqui e em qualquer momento que isso não aconteça, a gente possa cobrá-lo devidamente. Pacientes em tratamento com quimioterapia e radioterapia continuarão indo normalmente com o transporte público cedido pela Prefeitura Municipal. Pacientes que irão em consulta após o encerramento do tratamento e que conseguem ir, andar, caminhar com tranquilidade, irão de ônibus. Esses ônibus deixarão eles na porta do Hospital Bom Pastor. E ele também pegará essas pessoas na porta do Hospital Bom Pastor. Então, essa é a fala dele. Não vai cessar, é uma fala do prefeito. Não vai cessar, tá? Se houve esse pensamento, ele já voltou atrás. Isso ele não falou se houve ou se não houve esse pensamento. Porém, a gente está pedindo por escrito, peço a Elisângela que oficie a prefeitura, porque eu quero que ela cele o compromisso conosco de que isso é uma realidade, tá? Porque caso ele não venha a cumprir, a gente tem algo documentado da Prefeitura Municipal de que ele precisa cumprir aquilo que ele diz. Correto? Então agradeço ao prefeito pela prontidão em me responder e quero muito pedir a ele que isso aqui que ele me disse seja firmado e se realize, se concretize. Segundo a resposta enviada pelo prefeito Luizinho ao presidente da Câmara, o transporte para pacientes oncológicos não foi interrompido. Pacientes que vão apenas para consultas e têm condições de locomoção estão sendo encaminhados de ônibus, que os deixa na porta do Hospital Bom Pastor e realiza o retorno após o atendimento. Já aqueles que estão em tratamento, como quimioterapia e radioterapia, continuam tendo transporte garantido normalmente. O vereador professor Francisco Fabiano Diniz, o Popó, acrescentou que o município foi notificado por excesso de gastos na saúde e relacionou o tema à reorganização dos serviços. Ele também destacou a habilitação do Centro Especializado de Reabilitação C4 na PAI de Três Pontas. E só um detalhe, presidente, que é o seguinte: o município está fazendo uma resposta que ele foi notificado pelo excesso de gasto com a saúde. Porque o município tem que gastar 15%, ele está gastando 36,1%, e isso não é tão permitido, porque os outros serviços ficam a ver navios, né? Então está tendo que fazer essa resposta, tudo. É claro que a saúde tem uma demanda muito grande, mas os outros setores também
são necessários ter. Então, tem, né? A educação gasta tanto, a saúde gasta tanto, mas a saúde teria que estar gastando 15 e está gastando 36,1. Por isso, essa notificação. Então, aí vocês ouviram o Popó, né, com relação aos assuntos da Câmara Municipal, e eu quero, mais uma vez, que o nosso convidado de hoje, o Daniel, conclua com relação a esse problema sério da oncologia, Daniel. Olha, ô Silvano, pegou, como disse, a gente de surpresa, mas na sexta-feira eu já tinha ficado sabendo, né, eu fiquei sabendo dessa informação, inclusive até em conversa com o prefeito lá, perguntei para ele, pessoalmente, o que ele me passou, que isso seria uma ação realmente da secretária de saúde, que os pacientes hoje oncológicos, né, independentemente da situação, eles são levados de carro. E a gente sabe que o paciente oncológico, ele tem na questão da comorbidade, né, ele precisa realmente dessa atenção, respeito. Então fui falar para ele, falei, eu acho que não é a hora e não é uma área que precisa mexer. E como disse ele para o Miller, os pacientes que serão em consulta, o município vai disponibilizar o vale para que vá de ônibus. E os pacientes que vão para tratamento, né, fazer exames, será através do carro. Hoje todos são através do carro, como defendi em plenário. Eu acredito que não precisa mexer nisso agora, não está na hora de mexer nisso, né? Acredito que temos outras prioridades, né? Mesmo, como se diz, seja ações, né, que precisam, como se diz, ser feitas, mas também da forma que é feita, né? Bateu o martelo, acabou, então isso acaba pegando todo mundo de surpresa. O próprio paciente, como disse o vereador, teve que ir para a rodoviária na sexta-feira às 5 horas da manhã. Não é fácil pegar um ônibus, né, principalmente para um paciente oncológico. Então eu acredito, né, que foi findado pelo prefeito, né, que isso vai ser revisto. Eu acredito, né, que devido às nossas cobranças e também pela força dos pacientes que tiveram com a gente lá na segunda-feira, ontem, isso vai voltar a ser como era antes, porque eles merecem atenção. Como disse também, acho que não é o momento, eles merecem essa atenção, e se no amanhã, né, precisar haver essa mudança, que seja informado, que chame os pacientes. Falei isso em plenário também, gente, a forma como é passada a informação é muito importante. Vamos fazer uma reunião com os pacientes, com as partes interessadas, vamos explicar para eles o real motivo, o porquê está sendo mudado, né, e se eles também concordam. A gente está vivendo, né, num processo coletivo, a política é coletiva e também não cabe só a nós tomar decisões, né? É preciso que seja da melhor forma e também da forma coletiva. Tem um negócio da educação que você queria falar? A gente estava comentando aqui, até uma moça, acho que, né, estava me cobrando sobre a questão dos pombos que está tendo lá numa creche que tem ali no Sandy Verde. O que está tendo na creche? É uma manifestação de pombos, né, muitos cocôs de pombinha lá. Os pais estão bravos, me procuraram, já notifiquei a Secretaria de Educação do Luizinho, inclusive estava falando, se não for resolvido, vou voltar lá com os pais e a gente vai gravar um vídeo lá para pedir, né, o apoio popular, o apelo popular, que isso precisa resolvido. As crianças lá, né, estão fazendo recreio em meio aos cocôs de pombos e isso não pode acontecer. Inclusive lá em uma creche perto lá do meu bairro, tem cobrado, que a gente estava falando, né, em questão de notificações. A gente tem cobrado, mas o que não for resolvido agora vai para as redes sociais. Tá certo. Temos todos nós que cobrar. E é isso que a gente faz. Ô Daniel, obrigado pela tua participação. Continue sendo firme, hein? Continue sendo firme, que você vai longe na política, cara. É isso aí. Tem que cobrar mesmo. Vereador é cobrar. Não vai pensar que vereador faz obra, faz isso, aquilo, não. Vereador cobra. Aí, já te deu com o futuro perfeito, tá vendo? Deixa eu só apontar umas 3 coisinhas aqui, para não alongar muito. Responder a Aline aí sobre a questão do concurso público. Ela está perguntando. A gente falou também com o prefeito, né? Infelizmente vai ficar pro ano que vem o processo. Né? Então, está cobrando. Foi notificado já pelo MP.
todos o pessoal que passar no concurso tem que já estar em exercício em maio de 2028. Então, o ano que vem ele não tem saída, né? Vai soltar o concurso público, né? Inclusive com a cobrança nossa. Mas que fique aí. Então vai ficar para o ano que vem. Foi o que eu falei, a gente não pode esperar, né, um engenheiro de trânsito para o concurso público. Senão, somente quando a gente pode contratar, tem que contratar uma equipe antes, né? Uma equipe técnica, às vezes uma pessoa que saiba para poder fazer esse plano de mobilidade. Eu acho que se eu botar meu menino de 10, 14 anos deixa eu ficar quieto. Se eu botar meu menino de 14 anos... Aproveitar para informar. Foi melhor, viu? Vou te contar uma coisa. É brinquedo não, viu? Aproveitar para informar também o pessoal, né? O projeto que eu faço todo ano, que é pelo Enseja, a gente já vai começar, né, a fazer. Ano passado a gente conseguiu levar 500 pessoas para Varginha para fazer a certificação do ensino médio. Então todo mundo que precisar já pode me procurar. A gente já vai começar a movimentar para esse ano de novo, tanto que é importante as pessoas obter o certificado, Silvano, que isso ajuda, né, as pessoas conseguirem um emprego melhor. E também aproveitar para falar aqui que amanhã tem um feirão de empregos da Tecnotexto lá na Associação Comercial. Então, para todo mundo que estiver precisando, né, de trabalhar, a gente sabe, Tecnotexto, né, tem oferecido ótimos benefícios, tem vaga de emprego para homens e mulheres, amanhã, dia 15 de abril, das 8 às 5 horas da tarde, lá na Associação Comercial. Só levar o documento e o currículo que já vai fazer a entrevista no local. Emprego. Tem muito emprego. Está faltando a qualificação de mão de obra, que é uma das minhas bandeiras. Eu mandei emenda impositiva. Agora estou tentando trazer de volta o prédio do IF, né, que foi interditado lá. Fizeram uma obra, depois interditou. Uma das coisas que é uma, como se diz, uma falha no setor público, você gasta dinheiro, depois é interditado, né? Isso não pode acontecer, mas a gente precisa trazer de volta o pessoal para o centro, que agora levou o pessoal lá para a antiga creche que tem no campo de viação, e fica muito longe, né? O povo já não está querendo, se você leva dificuldade, aí que a gente não consegue mesmo. Então, se Deus quiser, estou conseguindo uma emenda aí para a gente fazer essa reforma, trazer e oferecer mais curso, pessoal. Com certeza. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Vamos ficar por aqui com o programa Passando a Limpo. Quinta eu tô de volta, mas amanhã tem o comentário Verdade por aqui nas redes sociais da equipe Positiva. Fiquem ligados. Muito obrigado. Bom dia.